nós temos falado a respeito de Eu Sou Revolução, porque nós cremos como comunidade viva que por muito, muito tempo a realidade, o status quo das comunidades que se chamam pelo nome de Cristo tem sido de tal forma corrompido e não tem representado realmente quem Cristo é na terra. Então nós queremos revolução, nós queremos mudança. E para que aconteça alguma mudança, é necessário que aconteça, primeiro, uma metanoia, uma mudança de mente. Uma mudança de mente interna de quem cada um de nós somos e como nós pensamos, em não mais pensarmos como o sistema nos faz pensar, até mesmo o sistema religioso. Religião mata e aprisiona. Nunca solucionou a vida de absolutamente ninguém, religião. Mas relacionamento com Deus, isso sim, muda. Mas além disso, é necessário que exista também uma metamorfose, uma transformação do corpo que nós somos. É necessário que exista uma transformação do que a igreja diz ser. Porque se existe uma coisa completamente inócua no nosso tempo, seja em qualquer cultura que você vá, é a igreja. A gente ainda faz de vez em quando alguma coisa, a gente ainda faz assistência social aqui e ali, a gente ainda faz como grupo, a gente vai juntar alguns brinquedos, algumas roupas e tudo mais. A Igreja Católica também faz com a campanha dela, a Igreja Protestante faz, até a Igreja Universal do Reino de Deus faz. Faz, eu sei que faz. Mas tem alguma coisa errada quando o que nós vemos quando falamos em igreja, em corpo, não é Cristo. Quando o grupo que se chama pelo nome de Cristo não é uma escultura dele. Não cheira como ele, não respira como ele, não tem prioridades como ele, mas muitas vezes é um grupo completamente diferente do que Cristo era. Por isso, como parte da revolução, algo que precisa começar a acontecer dentro de todos nós é quase que uma loucura de amor. E é isso que essa próxima música que a banda vai tocar, e é só para nossa inspiração, fala. Como nós talvez precisemos remodelar o que nós pensamos que igreja, ou até mesmo que amor é. Talvez nós precisemos perder mais, talvez precisemos ter outras prioridades como corpo. E aí a gente segue com a revolução. Mais louco do mundo, dá atenção a quem não presta, sorri pra quem a maioria detesta, perdoa quando nada mais resta. O amor mais louco do mundo diz sim quando devia dizer não, e ao invés de fugir estende a mão. Este amor me faz novo de novo a cada manhã, onde se morre pra nascer. O amor louco é o amor, desfaz a dor, transformando tudo. O amor não há outro como amor mais louco do mundo. O amor mais louco do mundo dá atenção a quem não presta, sorri pra quem a maioria detesta, perdoa quando nada mais resta. O amor mais louco do mundo diz sim quando devia dizer não, que ao invés de fugir estende a mão, e esse amor me faz louco de novo a cada manhã, onde se morre pra nascer.
escuta quem já se calou e luta por quem se cansou, que faz de tudo por você. Transformando tudo. O amor, não há outro como o amor mais louco do mundo. O amor louco é o amor desvairado, transformando tudo. Obrigado, banda. Tanlam, esse é o nome dessa banda. É uma banda de rock. Eles me odiariam se eu dissesse que eles são uma banda de rock cristão. Elas são uma banda de rock, pop rock, e tem letras muito, muito legais, como a que nós acabamos de ouvir. Quando nós ouvimos falar em igreja, em comunidades cristãs, em grupos que se chamam pelo nome de Cristo, ou seguem a Cristo e coisas assim, quase nunca isso é associado ao que nós acabamos de ouvir cantar. Quase nunca. Quase nunca é associado a grupos religiosos ir e buscar quem não merece, ir atrás de quem já se perdeu, esperar voltar quem não quer estar lá e carregar quem se cansou. Essas simplesmente não são características dos corpos, dos grupos corporativos, de igrejas, de comunidades que se chamam pelo nome de Cristo. Se você não se considera cristão, hoje é mais uma noite para você relaxar, colocar o pé para cima e dizer: eu vou ver algumas pessoas serem torturadas. Porque, ou como comunidade viva, nós começamos uma revolução em nós como cristãos, ou não adianta nós estarmos juntos. Nós podemos fechar a porta, ir para o shopping, continuarmos sendo tão consumistas quanto somos, porque nós somos tão consumistas quanto toda essa galera que está lá fora, que tantas vezes nós apontamos o dedo e falamos: é uma comunidade, o Manaus está entregue a Satanás, ou o mundo jaz no maligno. E talvez a gente precisasse falar o mundo jazz no maligno, né? Tem tanta coisa boa no mundo, cara. Tem. A começar pela música. A música do que é chamado de mundo é tão melhor do que a música que é chamada de gospel. Mas aí a gente faz uma dicotomia. Musiquinha gospel é de Deus e a musiquinha do mundo é do capeta. Ou, você já viu isso? Comida gospel é de Deus. Você consome comida? O lugar que você vai comer é de alguém gospel? Ou não, tá bom, comida talvez seja difícil. Vamos pensar agora na época do Natal. Nós estamos comprando várias coisas. Você vai comprar produtos gospel para dar para as pessoas? Assim, uma faca gospel. Deve existir em algum lugar no mundo. Oi? Colchão gospel. Eu não quero nem perguntar o que é que ele faz, porque
Deve ter ímãs para nos dar uma energização do Espírito Santo, alguma coisa assim. Mas a caricatura que eu estou fazendo é realmente para que nós vejamos onde chegamos. Onde chegamos como grupos que se associam ao nome de Cristo. Você acha que na época de Cristo ele ouvia música gospel? Baseada no Novo Testamento? Não, talvez ele cantasse alguns salmos, porque tinha salmo naquela época. E de acordo com Atos, até mesmo a igreja primitiva, eles se reuniam todos os dias nas suas casas para comerem juntos e para estudarem também a Bíblia. E não somente isso, e a Bíblia não era o Novo Testamento, era o Antigo. Mas eles estavam sempre juntos para estudarem as Escrituras e iam ao templo sempre. Então eles não estavam adorando, estavam lá cantando, provavelmente cantando salmos. Cantando algumas coisas compostas por Moisés. Talvez, né? Algumas coisas que Moisés cantou com o povo voltando do Egito, ali pelas tribulações que eles passaram no perrengue que eles passaram no deserto. E dessa forma, eles também adoravam a Deus. Mas com certeza eles cantavam também Hava, Nagila, Hava, Nagila, Hava, Nagila, Venishniha. Você já cantou essa música? Quem já cantou? Assim, desculpa, isso não é gospel não. Qualquer judeu secular canta. Porque essa dicotomia, coisas divinas, coisas do capeta, coisas sagradas, coisas profanas, coisas gospel e coisas do mundo, é algo que você criou ou que o sistema criou, e esse sistema precisa ser quebrado, mas precisa ser quebrado de uma forma correta. Porque Paulo diz, pelo menos 2 vezes em suas cartas, de que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não serei dominado por coisa alguma. Tudo me é lícito, mas eu não farei com que me é lícito, com que outra pessoa caia por causa da licitude em minha vida. Ele diz mais em outro lugar, eu tenho toda a liberdade do mundo, mas, ô imbecil, não use essa liberdade para libertinagem. Seja contido pelo que é certo. Mas hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma transformação de cultura que precisa acontecer. E essa transformação de cultura acontecerá conosco olhando para o que Paulo vive em Atos. Atos, capítulo 17, a partir do verso 16. Eu vou lendo e a gente vai conversando sobre o que está escrito. Olha o que Lucas, que provavelmente, assim, eu sei que a medicina é antiga, mas Lucas não era um médico moderno. Ele provavelmente era mais parecido com um curandeiro, com aqueles caras que trabalham com ervas lá de Dominguinhos. Feiticeiro. Feiticeiro não, o cara era médico. Ele sabia de algumas coisas que curavam as pessoas, e com isso, até com oração, ele fazia. Hoje em dia, o cara lá da floresta aqui pega algumas ervas e faz uma rezinha em cima. É a cultura dele, cara. E pede a Deus para que abençoe aquela erva e dá aquela erva num chá para alguém. A gente não tem que converter o cara, porque o cara tem que parar de curar os outros com erva. E aí você vai mandar mais médico para lá? Médico cubano? Nada contra cubano, se tem algum aqui. Olha o que Paulo fala. O Paulo não, Lucas, a respeito de Paulo. Lucas, o médico, ou o curandeiro. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo estava em Bereia e depois ele desce para Atenas. Tudo ali naquele mundo grego. Vocês conhecem a Península Helênica? Não, começou a falar grego, né? Mas sim. Se você for ver no mapa, você vai ver uma península italiana que você conhece, né? A Bota. E aí um pouquinho mais para a sua direita, ou mais para o seu leste, você vai ter a península grega, a península helênica. E aí você vai ter várias ilhas, você vai ter Creta, você vai ter a própria cidade de Corinto, já na península mesmo, você vai ter Atenas, e Atenas era o centro do pensamento. Ainda era.
Então Paulo vai peregrinando por todas aquelas cidadezinhas, passando de uma por outra e tentando chegar na igreja, né, na sinagoga, a igreja dos judeus, era onde ele se reunia, na comunidade dos judeus, e tentava bater um papo com eles e sempre a porta estava completamente travada. E aí ele começou a tentar falar com os pagãos. Vai que, né, eles entendem que Cristo é o Messias mais do que os judeus. E ele chega em Atenas. E enquanto ele estava em Atenas, ele começa a buscar algumas coisas. Olha, enquanto esperava por eles, os acompanhantes dele em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Deixa eu dar uma pausa aí. Eu gostaria que você esvaziasse sua mente de qualquer preconcepção evangélica que você tenha hoje. Tá? Porque imediatamente lendo isso, você vai pensar em Salvador, Bahia, ou você vai pensar no candomblé lá no sul do Brasil, ou você vai pensar em alguma coisa em que há cheio de ídolos, né? Tá? Calma o seu coração, acalma, não é sobre nada disso que eu vou falar, mas vou falar e talvez você saia daqui com dor de cabeça a respeito do que eu vou falar hoje. Porque eu quero esticar a sua mentezinha evangélica o máximo que eu puder, para que você entenda o que Paulo fez. Ele ficou indignado com a cidade cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos, você sabe quem eram os epicureus e os estoicos? Não? Os epicureus eram caracterizados por ter certeza que era aqui e agora. Vocês já ouviram falar o termo carpe diem? O que é carpe diem? Curta o dia, viva o dia. E eles queriam viver intensamente a vida, porque eles criam piamente que depois da vida não existia absolutamente nada. Antes eram nada, depois eram nada, logo o que nós temos que buscar é viver uma boa vida e uma vida tão cheia de prazer que nós não nos arrependeríamos de viver, porque buscaríamos os melhores prazeres. Erra quem acha que os epicureus eram hedonistas. Você sabe o que é hedonista? Aqueles que têm o prazer imediato como a melhor coisa do mundo. Hoje em dia, quando a gente ouve falar em hedonista, a gente pensa logo num cara que gosta de sexo, já que tem criança na casa, né? Pessoas hedonistas. A gente pensa logo em sexo. Não, para eles o prazer máximo não era necessariamente sexo ou comer demais, mas era escolher como um bom gourmet qual a melhor comida que poderia trazer o maior prazer. Ou como um ótimo apreciador de música, qual a melhor experiência musical? Ou qual a melhor experiência de relacionamento? E assim eles queriam viver profundamente todos os prazeres, pois eles não criam que existia qualquer coisa após a morte. E para eles, após a morte, era simplesmente um nada. Já os estoicos, eles eram um povo meio esquisito. Eles consideravam o aqui e agora, eles eram bem platônicos. O aqui e agora era, na verdade, um ruído. Alguma coisa tão grotesca do que o realmente bom era, que eles lutavam contra os prazeres, porque prazeres eram ruins, porque eram associados a essa porcaria que vocês têm de carne. E então, para eles, era necessário dar um passo atrás e não ter prazer. E viver isolados, talvez, ou viver buscando as coisas transcendentes. Vocês conhecem algum religioso assim no seu tempo? Que esse mundo é um mundo para os fracos, porque algum dia nós chegaremos num mundo realmente bom. Isso tudo é horrível. A carne é ruim. Talvez a da sua casa, a da minha é boa. As interações de relacionamento são decaídas. Então, para os estoicos, isso aqui não presta. Para os epicureus, isso aqui é o máximo, porque é tudo que vai existir. E para os estoicos, não, tem coisa melhor. O mundo por vir, alguma coisa, o mundo ideal é com certeza melhor. E aí os estoicos são considerados aqueles que são mais duros com a vida, porque se você vai conseguir chegar no mundo melhor, se livrando do mundo pior, você precisa se livrar dos prazeres. Você precisa tirar as coisas carnais e horríveis que você tem.
Paulo começa a discutir com esses caras depois de ficar chocado com a quantidade de ídolos. E aí, discutindo com eles, os caras que estavam, os estoicos e os epicureus, falam a respeito de Paulo. O que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, o levaram a uma reunião do Areópago. Sabe o que era o Areópago? É tipo, você começa a discutir na praça de alimentação do shopping. Era onde Paulo estava. Com os estoicos epicureus e com alguns judeus, alguns pagãos que também curtiam ficar ouvindo o que os rabis falavam. E aí eles veem, cara, esse cara aí devia estar falando com os filósofos do nosso tempo. Então vamos levar ele lá para a UFAM, para a USP. E ele então, nada contra a UFAM. Então ele chega na USP, o Areópago, onde rolavam as discussões pesadas mesmo, filosóficas a respeito de Deus. Aí o bicho ia pegar, não, esse cara aí, a gente vai mostrar para ele como a nossa filosofia é boa. E aí perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Era tudo novo para eles. Todos os atenienses e estrangeiros ali que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar e ouvir as últimas novidades. Atenas se mudou para Manaus. É isso que o manauara faz. Saber das últimas novidades. Sejam elas da vida do outro, ou da sua própria, ou de tudo que está acontecendo de zum, zum, zum na cidade. Paulo está em meio a tudo isso. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago, lá na USP, ou UFAM, e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto. E encontrei até um altar com essa inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu estou anunciando. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. E também disse esse poeta, também somos descendência dele. Ele usou as escrituras da filosofia decaída do povo de Atenas, como se Deus mesmo tivesse dito aquelas palavras. Assim, visto que somos, quem somos? Quem somos? Quem somos descendência de Deus? Quem é o plural que Paulo está usando? Só os judeus, só os pagãos que já se converteram, só Paulo, só os cristãos ou todos os que estavam ouvindo? Cara, isso é heresia pura. Vamos continuar. Eu estou sendo irônico, tá? Não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita de arte e imaginação do homem, porque no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, Jesus quer dizer. E deu provas disso a todos, ressuscitando esse homem dentre os mortos. Falou claramente a respeito de Jesus. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, lembra do que os epicureus pensavam a respeito de morte, de vida após morte? Quando eles ouviram a respeito da ressurreição, alguns deles zombaram e outros disseram, a esse respeito nós ouviremos você outra vez. Tipo, conta outra. Vida após morte. Tá bom. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Mas alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, e esse nome é muito importante que ele esteja em Atos, membro do Areópago, ele era professor catedrático da UFAM. E também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles.
Vocês viram qual foi a primeira reação de Paulo quando ele encontra uma cultura diferente da dele, judaico-cristã? O que foi? O que é que foi a primeira coisa? Ele chega em Atenas. Ele chega, nunca tinha colocado o pé em Atenas, provavelmente. Antes disso. Se chocou. Na verdade, Lucas diz que ele ficou indignado. Ele chegou lá e fez tipo, cara, que tanto Deus é esse? Que tanto de escultura para todo lado? Como que o povo acha que Deus é essa pedra? Isso é ridículo. Como? Isso é impossível, não dá. Esse povo é louco. Para quem que ele falou o que ele pensou? Talvez tenha falado para Lucas, que ele escreveu. Psicografia eu acho que não rolava não. Mas foi para Lucas. Agora, algum ateniense ouviu de Paulo, cara, vocês são loucos, vocês não entendem que esse Deus de vocês é um Deus morto. Nós judeus temos a coisa certa, vocês são decaídos, pagãos, sujos, podres, e nós somos cheirosos e bonitos. Paulo não faz isso. Paulo não se coloca, vocês e eu. Eu aqui em cima e vocês são ralé. Eu sou o filho de Deus, vocês são pagãos, mesquinhos, pequenos, pecadores, vão arder no fogo do inferno, bando de idiota. Não, Paulo não faz isso. Paulo não vai comprar seus produtos e estudar na faculdade gospel, ou comprar no supermercado gospel, ou fazer as suas até compras de carne no mercado de carne gospel, porque lá aquela carne não era oferecida a alguns desses ídolos. Não. Paulo faz questão de ir para a feira, ele vai para a rua. Paulo faz questão de ir para a universidade mais pagã do universo, e vai lá bater papo com os professores, literalmente bater papo mesmo. Ele estava com epicureus e estoicos, e ele, como minoria, uma cultura diferente, eu tenho certeza absoluta que por muito tempo ele mais escutou do que falou. Ouvindo, aprendendo, vendo como eles pensavam, vendo o que realmente era contrário à vontade de Deus e o que era meramente uma questão de cultura. Vocês já notaram como nós temos uma tendência a divinizar culturas e a demonizar outras? Um exemplo muito claro para a grande maioria de vocês. Nós achamos a cultura anglo-europeia. Sabe o que é anglo-europeia? Europa, Estados Unidos, né? Nórdica, uma cultura linda. Deixa eu perguntar uma coisa de vocês. Quantos de vocês viram o filme Thor? Levanta a mão, por favor. Bem alto. Gatão aquele cara, não é não? Bicho, o dia que eu tiver um músculo daquele, Wilson... A minha esposa veio hoje, não vou falar nada não. Beleza, Thor. Aí a gente chega e leva nosso filho para o cinema, para ver Odin e Thor lutando e salvando os Estados Unidos. 2 deuses vikings. Eu quero ver você levar seu filho para ver Exu e Ogum salvar Salvador, Bahia. Você ri, agora que é uma ficha para vários de vocês. Você ri, mas você demoniza a cultura negra, dizendo que o panteão dos Yorubá são de demônios, enquanto o panteão viking são de heróis. Você vai ver Percy Jackson, o dominador de raios, o ladrão de raios, sendo o filho do deus do mar, Poseidon. É isso? Sendo ele mesmo, Perseu, um deus grego. E você diz, seu filho, cara, vamos ler. Eu mesmo incentivei meu filho a ler. Ele já leu 2 livros de Percy Jackson. E eu posso ler o terceiro, eu posso comprar o terceiro. E toda a série. Aí você vê alguém na televisão falando de pessoas que estão querendo construir altares para entidades do candomblé.
E você diz, cara, isso é do capeta. Percy Jackson também é do capeta, então, meu irmão. Joga fora tudo, queima. Faz uma fogueira na sua casa. Queima Percy Jackson. Queima Harry Potter. Queima tudo. Ou não. Ou não. Ah, então, Winston, eu vou sair daqui e eu vou comprar um livro do Preto Velho para o meu filho. Não é isso que eu estou falando, meu irmão. Não é isso. Te acalma, cara. Também não é desse jeito. Mas é necessário nós entendermos como nós sacralizamos culturas e demonizamos outras, dependendo do que nós gostamos. Aí o seu filho pode fazer Kung Fu. Claro. Ele vai mentalizar o Ki e vai dar aquele... Como é que é o mesmo nome? Agora, se seu filho chegar falando, não, pai, é o seguinte, porque eu vou mentalizar o poder que Ogum vai me dar e eu vou então dar um rabo de arraia no meu amigo. Não, porque quando você começa a ouvir o berimbau, pam, 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 você já, não, essa música é do capeta, porque fala de Exu, não, isso é tudo do capeta. É? Eu amo isso. Eu amo esses olhares de... E agora? O que é que eu vou fazer? Vamos ver o que Paulo fez nessa revolução cultural. Porque Paulo chega em Atenas num local completamente maluco, que era totalmente diferente de Jerusalém, judeu. Ele chega num lugar que não existia um templo para o Deus imaterial, mas vários templos onde, na verdade, a forma de adorar esses deuses eram orgias. Aí muitos de vocês, onde é que é isso? Safado. O que Paulo faz é que ele observa claramente a cultura. Ele claramente tenta absorver tudo que ele pode a respeito da cultura. Ele aprende. Ele primeiro se cala para aprender. Você marcou isso? Se você quer ver uma transformação cultural no mundo, se você quer ver uma transformação cultural na sua casa, se você quer ver uma transformação cultural na sua família, mas a minha família é toda pagã. Senta e cala a boca por um tempinho. Você ouviu o que eu estou falando? Cala a boca. Para de falar toda hora a respeito de, não porque Jesus fez isso, não porque o Evangelho, não porque isso. Para de falar. Para de criticar tudo. Para de ver chifre na cabeça de cavalo ou chifre na cabeça de Deus em vez do diabo. Para de ver bode em tudo. Para de olhar para um bibelôzinho que é só um bibelô. Que tá bom, ela passa na frente, ela faz o sinal da cruz, mas é um bibelô. Tá bom, mas é Maria. É Maria, é mãe de Jesus. E daí, meu amigo? Deixa Maria lá, o que faz mal a Maria. Maria vai fazer alguma coisa com você? Não vai. Ela é a representação, eu considero às vezes até pagã, da mãe de Cristo. Beleza. Vamos celebrar Maria então, a mulher mais especial que já existiu na face da terra. Foi escolhida por Deus para ser a mãe do seu filho. Mas aí você chega na casa da sua tia, avó, mãe, seja lá quem foi, esse crucifixo aí com Jesus. O meu está sem, porque o meu Jesus é vivo. Se eu fosse católico eu diria, tu acha que o meu é morto? Ignorante. Meu Jesus é vivo também, ele também ressuscitou no terceiro dia, é o mesmo cara. Ou tem dois Jesus. Talvez tenha Jesus e Genésio, mas Jesus é Jesus. Não importa se ele está na cruz ou se ele está fora da cruz. O que aconteceu 2000 anos atrás é que ele morreu. E talvez você, evangélico, devesse começar a olhar mais para ele morto, para saber o quanto custou a tua salvação, que você tanto tem certeza. Leva essa para casa. Mas aí você chega na casa, em vez de observar, em vez de olhar para as coisas e entender como é o relacionamento daquela sua velhinha que ama tanto Jesus e que todo dia se ajoelha na frente da cruz ou do altar e recita vez após vez a mesma oração, Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, e continua falando e ora mais que você. Ora e se relaciona mais com Deus do que você. E aí você chega e fala, destrói esse altar. Você
que nem mesmo com sono no fim do dia tem coragem de abrir os olhos, se ajoelhar do lado da cama sem altar nenhum e dizer: Senhor, muito obrigado por esse dia. E ela acorda 4 da manhã, vai para frente do altar com o crucifixo, com Jesus, e olhando para o Salvador dela, ela diz: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. E você vem me dizer que ela tem que destruir o altar. Mas Paulo não pede para ninguém destruir nada num primeiro momento. Porque o momento de destruir é quando a pessoa diz: sabe de uma coisa? Essa estátua de Baco não fica mais bem na minha sala. Porque eu parei de fazer orgias e bacanais. Está destoando. Eu vou jogar fora. Ou vou dar para algum amigo que ainda faz. Porque afinal de contas foi caro quebrar esse bicho. Eu posso vender e ganhar uma grana boa nele, né? eBay. Mercado Livre. Vai que alguém pode usar. É melhor jogar fora. Queima. Alguma coisa assim. O que Paulo faz é que ele passa lá, ele observa tudo muito bem. E aí quando ele começa a ter um certo relacionamento com a elite pensadora da época, quando ele começa a conhecer os epicureus, os estoicos, os professores, ele não ia gastar lábia com discussão de rua. Não. Paulo gastar saliva com rua. Não. Ele ouvia na rua. Ele queria absorver cultura. Quando ele chegou no Areópago, ele começou a soltar o verbo. Já tinha falado algumas coisas na sinagoga e conversava na rua. E anunciava Jesus e a ressurreição. Ele era eloquente no que ele falava. Mas ele anunciava Jesus e a ressurreição. Ele falou contra alguma coisa da cultura deles enquanto ele estava na rua? Nada disso é narrado. Vocês conhecem quantas cartas que Paulo escreveu para o povo de Roma? Me fala. Quantas cartas Paulo escreveu para o povo de Corinto? Não, Paulo não escreveu uma letra para o povo de Corinto. Quantas cartas Paulo escreveu para o povo de Éfeso? Paulo nunca escreveu para o povo de Éfeso. Ele escreveu para a igreja. Sabe por quê? O que é que Paulo ia falar para o povo de Éfeso? Parem de se envolver com os ídolos. Hein, Paulo? Você é louco, bicho? Você nem Efésio é? Você vem falar com a gente. Sai do teu carrinho, meu amigo. Baixa a tua bola. Aqui você não é ninguém, não. Agora, para a igreja, ele largava o sarrafo, ao ponto de ele dizer para a igreja de Corinto, vai dizer: tem um safado na igreja de vocês, que está dormindo com a sogra, que na verdade nem sogra é, e vocês estão achando gracinha. Manda ele embora, manda ele para o inferno. Ele falou isso para um crente da igreja, mas para o mundo, não, sem problema nenhum. Aí o que Paulo faz? Chega no Areópago, e sabe o que ele faz? Ele vê uma grande escultura para o Deus desconhecido. A gente devia celebrar, como tementes a Deus, nós devíamos celebrar o dia de todos os santos. Sabia? Na nossa cultura, nós devíamos celebrar o dia de todos os santos. Afinal de contas, nós estamos incluídos nele. Fazer festa. Dia de todos os santos. Ou talvez até mesmo adorar a Cristo. Porque se é dia de todos os santos, é dia do meu Cristo também, porque ele é santo. É o único santo. Então, dia de todos os santos, chama os teus amigos e faz um almoço para o dia de todos os santos. E depois fala: sabe, o meu santo, o único meu santo, sabe quem é? Jesus Cristo. Ele é o meu, sou apegado a ele. Faço novena. Direto. E ele ganha todas as causas. Santo. O Paulo faz pior. Sabe o que é que Paulo faz? Ele olha para aquela estátua de Deus desconhecido e fala: sabe esse aqui, esse Deus de vocês, do panteão de vocês, é o meu Deus. Esse aí é o meu. Eu conheço. Esse, na verdade, criou Zeus. Esse aí que vocês não conhecem é o pai de Cronos. Mas, antes das coisas serem coisas, antes do universo ser universo, ele já era. E eu quero dizer para vocês, ele enviou o filho dele. E o filho desse que vocês não conhecem vem depois julgar.
Então, cara, ele vem, ele vai ressuscitar todo mundo. Então, esse Deus de vocês aí, que vocês conhecem, é o meu. O Deus Jeová está no panteão ateniense. Ele faz mais. Ele não abre nem a Bíblia judaica e nem mesmo o Novo Testamento, que ainda não tinha. Sabe o que ele faz? Ele tinha lido os filósofos. Ele tinha lido os escritores especiais dele, dos atenienses, dos gregos. Ele usa a filosofia grega para falar a respeito do Evangelho e do amor de Cristo. Dizendo que todos nós andamos e vivemos em Deus. E somos filhos dele. Eu posso abrir um parêntesezinho? Posso? Olha bem para mim. Se você não é protestante, evangélico e crente, nem olha para mim, olha para baixo. Eu quero falar só com vocês que se intitulam tudo isso. Para de ficar dizendo que uns são filhos de Deus e outros são criatura. Para com isso. Para de ficar fazendo dicotomia de quem é filho de Deus e quem é criatura. Onde é que você quer chegar com isso? Você quer dizer que você é especial para Deus e o outro não é? Bem, não funciona. Não dá, porque não é isso que Cristo faz. Você quer dizer que então você é de um povo escolhido e aquele cara não é escolhido? Bem, também não dá. Porque em Cristo todos foram escolhidos. Então, parem, depois de ver Paulo, de fazer dicotomia. Sabe o que é dicotomia? Ditomia, duas partes. Para de ficar fazendo segregação, separação deles e nós. Porque nós fomos atingidos pela graça. Cara, se só vocês foram atingidos pela graça, desculpa, cara, eu não quero ir para o céu, não. Sério? Bicho, igreja é um troço estranho. Tem um monte de gente complicada. Eu sei, eu sou pastor. Às vezes é melhor puxar os caras lá de fora, que eles têm mais vida que nós. Alguns não, vários. Então para de fazer esse negocinho, eles e nós. Paulo não faz. Sabe o que é que Paulo fala? Nós somos filho do Deus. Nós andamos e vivemos nele. Sabe o que é que Paulo faz? Paulo pega cultura e coloca aqui. E ele fala, sabe de uma coisa? Eu tenho uma cultura diferente. Eu não concordo com nem batata. Eu sou tão diferente que quase nada que eu tenho aqui vai concordar com aquilo ali. Mas essa frase, se eu tirar do contexto, é a mesma coisa que está no que eu creio. Eu vou falar essa frase. Tipo, vocês já ouviram aquele sambinha que diz trem das 9 horas, trem de não sei o quê, como é que é? 3 das 11, isso. Canta pra mim aí. Aqui pode cantar, samba que canta, vai lá. Beleza. Tá bom já. Vocês viram isso? Ouviram? Beleza, agora, canta pra mim Monte Castelo, de Legião. Cadê os soqueiros de plantão? Vamos lá, Monte Castelo. Fica de pé e canta, desculpa, fica de pé e canta. Não, ele está cantando, eu vou cantar com ele, ó. E ainda se eu falasse... Vocês precisam ouvir mais Legião. O samba saiu legal, mas aí o rock... Eu nada seria beleza, né? Isso é amor, Legião Urbana. Ah, mas ele copiou Paulo. Tá bom, então vamos para outro.
Bom, aquele cara, que se eu não me engano também é Legião, que canta mais ou menos assim. Eu acho que a música é Pais e Filhos. É preciso amar. Olha que hino lindo, vai lá. Dá para acompanhar? Se você parar para pensar, na verdade não há. Aí ele continua dizendo, você culpa seus pais por tu. O que é que ele diz? Isso é um absurdo. São crianças como... Cara, hino! Cara, no dia que a gente tiver um inário, cadê o Mário? No dia que a gente tiver um inário, Pais e Filhos, tá lá, número 1. Ele copiou isso de quem? Que texto bíblico ele copiou isso? Nenhum. Então, tem coisa de lá, da cultura de lá, que é maravilhosa. Agora, tem outras coisas que realmente não dá. Assim, sem querer demonizar, eu estou falando isso depois de falar sobre divinização e demonização de cultura. Mas, desculpa, eu não consigo tirar quase nada do esquenta. Talvez seja o programa mais preconceituoso do Brasil. Ridículo. E realmente, eu não tenho nem como cantar as músicas que cantam lá, porque eles vão contra tudo que eu creio. Mas você acha que quando eu estiver conversando com a galera aqui, meus amigos, sabe, daí da rua e da praça de alimentação, eu vou dizer assim, cara, essa Regina Casé é do capeta, meu amigo. Ela tem um pacto com o diabo. Do candomblé. Não. Por que eu tenho que falar da Regina Casé? O que eu tenho a ver com a vida dela? Você quer falar em casa para os seus filhos? Fala. Quer desligar, esquenta, desliga. E eu estou falando, desliga. Você entendeu? Desliga. Mas, não, porque Cazuza é um grande ativista, homo. O que você tem a ver com Cazuza, cara? Esquece o Cazuza. Explica a vida do pastor que traiu a esposa. Porque o pastor que traiu a esposa é da sua cultura. E aí explica. Agora o Cazuza, deixa a mãe dele explicar. E a mãe dele está muito bem, obrigado. O cara foi visionário, além do tempo dele. Mas ele era... Sim, então me explica. Os pastores que estão roubando dinheiro das ovelhas são o quê? Pilantra, safado. Não, então não vamos conversar sobre cultura não, é melhor mesmo, fique caladinho, porque cultura por cultura tem gente ruim na tua e gente ruim na minha. Beleza? Beleza. Aí você cala a boca, tem que calar, porque você começou já atacando pedra, bicho. Não. Sabe como Paulo faz? Paulo diz, cara, a tua cultura é interessante. Sabe o que é que eu vi na tua cultura? Vocês são altamente interessados em coisas espirituais. Vocês são tão interessados que tem Deus para todo dia da semana. Vocês são altamente religiosos. E sabe de uma coisa? Um dos deuses de vocês que vocês não conhecem, eu conheço, e eu quero falar dele, porque esse é o meu Deus, ele é o Deus sobre todas as coisas, e eu quero falar para vocês que tem esperança dessa vidinha, porque essa vidinha aqui, ela pode ser muito boa e muito bem vivida, mas tem coisa a mais, porque o Filho desse Deus veio, morreu e ressuscitou. Está na hora de não só haver uma metanoia, mudança de mente. Quer dizer, você precisa entender o que Romanos 12, 1 e 2 diz. Paulo, em Romanos 12, 1 e 2 diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você entendeu o que é metanoia? Transformação de mente para não conformidade com as suas circunstâncias que estão ao seu redor. Sejam elas evangélicas ou não. Se esvazia disso. Cara, por favor, joga fora essa religiosidade e busca relacionamento para transformação de mente, porque você com a sua mente é exatamente igual a qualquer outro que você chama de criatura. Você quer ser diferente? Busca transformação de mente, mas mais que isso, busque também uma transformação no corpo,
Porque o dia que você vai ter capacidade de falar de qualquer pessoa é quando você, grupo, comunidade viva ou grupo cristão, viver exatamente igual Atos 2:44. Porque eles tinham tudo em comum e vendiam suas propriedades e não havia ninguém que tivesse necessidade. E toda a sociedade olhava para eles e dizia: eu quero ser desse grupo porque eles vivem diferente. Eu nunca mais ouvi falar nisso, porque não existem igrejas assim. Não existem. Nem mesmo a comunidade viva. Mudança de corpo, metamorfose. Ou nós mudamos para sermos a transformação do mundo em que vivemos, ou nós podemos colocar a nossa viola no saco, ir para a praça de alimentação ou para o bar, encher a cara e carpe diem. Porque se nós somos estoicos, desculpa, Cristo não era estoico. Cristo não era dependente da filosofia grega. Cristo era o Filho do Deus Altíssimo, que literalmente se rebaixou para fazer parte das nossas festas, e fazia muito bem, porque no final da festa ele continuava transformando água em vinho para a festa continuar. Por isso eu não estou falando para você sair daqui, encher a cara e se drogar não, meu amigo, deixa de ser idiota. O que eu estou falando é que se você for querer ser estoico, siga outro. O nome dele é Zeno, ou Zenão em português. Vá viver o que ele pregou, não o que Cristo pregou. Porque Cristo, quando encontrava uma pessoa samaritana, que era o oposto da sua cultura, ele ia até eles. Quando ele encontrava um publicano, ele ia fazer festa na casa de Zaqueu, comer com ele. Quando ele encontrava um Mateus, cobrador de impostos, cobrando imposto dos outros, ele dizia: vem, me segue. Por quê? Porque eu te quero. Quando ele via uma mulher adúltera ser jogada nos pés dele, ele falava: quem foi que te colocou aí? Levanta, vai e não peques mais. Agora, quando ele via religioso, sabe o que ele fazia? Vem cá, vamos pra porrada. Vamos. Porque vocês falam e não vivem. É necessário que nós também vivamos um que eu costumo chamar de metacultura. Não é a grande cultura, não. É uma mudança cultural que nós precisamos viver. Uma mudança cultural que o corpinho de Cristo, chamado Comunidade Viva, precisa viver. De estarmos firmes e irremediáveis na nossa transformação de mente. E não movermos nem para um lado nem para o outro. Por quê? Porque assim que Cristo viveu, é assim que eu vou viver. Vocês entenderam essa parte da nossa cultura? Nós somos diferentes. Eu vivi a minha vida toda como uma criança de uma terceira cultura. Minha mãe é americana, meu pai é brasileiro. Você sabe como é que uma criança assim cresce? Cresce se sentindo um ET. Porque você não se encaixa nem nos Estados Unidos e nem no Brasil. Nos Estados Unidos você é brasileiro, no Brasil você é americano. Nos Estados Unidos você não fala o inglês direito, e no Brasil de vez em quando você esquece uma palavra. Você celebra dia de ação de graças com seus amigos em? Em 2 Pedro, Pedro nos diz para nós sermos de uma forma. Joga lá, Pedro. 1 Pedro. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, Pedro está falando contigo. Vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Você está entendendo o que Pedro está falando? Você é diferente, é sim. Você tem uma cultura diferente, sabe por quê? Você é Cristo. A minha religião não permite balela, a tua religião permite tudo. Agora, você sendo Cristo, aí você vai tomar decisões porque você é filho de Deus, como Cristo. Aí sabe qual é a tua cultura? A tua cultura é como a de Cristo. Que perde para que outros ganhem. Que ama até o sacrifício. Que sim, diz o que é certo, o que é errado, mas faz isso de tal forma que a mulher adúltera e profana do poço, a samaritana, ela é tão impactada com a mensagem de Cristo que ela corre até os seus amigos e diz: sabe de uma coisa, eu descobri um cara que ele tem que ser o Messias, porque ele sabe tudo da minha vida, e não só isso, ele não me condenou, mas ele me chamou. Abstenham-se dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de uma maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele.
A sua cultura é diferente, cara, parabéns, você entendeu isso, que coisa maravilhosa. Mas é a sua cultura. Para de exigir que outros vivam a sua cultura. Para de dizer que o santo lá é do capeta, porque ela não demoniza aquele santo. Na verdade, aquilo lá é como ela vê Deus. Te vira para usar aquilo para mostrar Deus, porque foi isso que Paulo fez. Ele olhou para um demônio e chamou de Deus. Faça isso. Como você vai fazer isso com algum? Não sei, o problema é teu, assim como era o problema de Paulo. Leva essa jaca para casa. Para quê? Para que observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus. Você sabe quem tem como glorificar a Deus? São aqueles que foram redimidos e comprados pelo sangue do Cordeiro. São aqueles que no livro de Apocalipse, tantos de vocês gostam de ler sempre, né? Porque é quando Jesus vai julgar as coisas. Não, esses glorifiquem a Deus, são aqueles que vão de todas as terras, de todas as culturas, de todas as nações glorificar a Deus. Talvez até com berimbau. Mas eles vão estar cantando para Deus, não vai ser para algum. Não sei qual é a entidade maior, mas se tem uma entidade que eles chamam de Deus, é que acima de todas as coisas criou tudo. Esse aí é o meu Deus, porque Ele criou todos. Mas para isso você precisa ter uma vida missional. Quer dizer, pare de viver religião e viva relacionamento com Cristo todos os dias da sua vida, onde quer que você esteja. Porque você está em missão, não é quando você vem para o shopping. Você está em missão aqui, você está em missão no seu trabalho, você está em missão em casa quando você cuida dos seus filhos. Você está em missão quando você cuida da sua empregada e fala para ela, sua secretária de casa, e fala para ela quão especial é e como você vive como uma senhora de escravo ou como um senhor de escravo, que são exatamente o que somos com os nossos trabalhadores de casa muitas vezes. E mostre para eles como que Cristo seria como patrão. Você é senhor de algum outro lugar, você tem uma grande empresa, você é o que domina a empresa. Seja Cristo. Mas eu vou perder dinheiro. Sério que você ainda está pensando em ganhar dinheiro, cara? Você pode ganhar dinheiro mesmo abençoando os outros. Você pode ser Cristo e perder muito. Deixa com Ele para você ganhar. Talvez você tenha que perder. Mas Ele vai levar muita grana minha. Mesmo que eles os acusem de praticar o mal. Vai perder? Perde. Cristo perdeu a vida, bicho. Tudo. Minha proposta para a comunidade viva é: ou a gente muda mente, muda corpo e muda cultura, e começa a entrar total no mundo. Não, quer dizer que a gente vai para a noite? Não. Por enquanto só o PH está na noite. E vai ficar sendo assim, vai ser só o PH mesmo. Mas você vai para o mundo todo dia. Sabe onde vai? Quando você sai dessa porta, você está no mundo. Quando você entra por ela, você está no mundo também. Porque aqui não é um portal. Você não sai do mundo quando você entra aqui. Não, nem nas igrejas mais espirituais você não sai do mundo. Por mais que você ache que você flutua, você não flutua. Baixa a bola e começa a ser Cristo. Começa a se ajoelhar na frente dos seus amigos, pegar uma toalha, pegar uma bacia e começa a lavar os pés deles. Eu estou sendo figurado. Mas eles vão abusar de mim. Sabe de quem é esse problema? Seu e de Cristo. O meu problema é quando as pessoas forem abusar de mim quando eu viver Cristo. Mas para isso nós precisamos fazer como Cristo. Nós precisamos literalmente nos esvaziar de quem nós achamos que somos. Porque Cristo nos redimiu completamente. Mas nos redimiu e nos resgatou para que fôssemos embaixadores por Ele. E é isso que nós somos. Nós somos os servos do mundo. Então precisamos viver como tais. Nós somos servos de Cristo. Devemos seguir o que Ele fez. Então, passando por aquela porta,
Você é Cristo na terra. Haja como Ele. Trate os outros como Ele. Você deve comprar alguma coisa na praça de alimentação. Seja Cristo para aquela menina que está há 10 horas de pé trabalhando. E você quer tanto que faça mais rápido, porque você tem o direito de comer. Não. Você é Cristo. A última vez que Cristo estava com sede, muita sede, Ele chega num poço no meio do dia e chega uma mulher para tirar água para Ele e Ele diz: você pega água para mim? E Ele não bebe água, Ele dá. Está numa hora de nós mudarmos a nossa cultura. Parar de pedir água e começar a dar. Porque é isso que Cristo faz. É isso que a comunidade viva tem que começar a fazer. É isso que nós vamos começar a fazer. Isso parte a nós vivermos Cristo todos os dias, uma vida missional. E é isso que nós viveremos.